Nada pior do que alguém destilando ódio achando que vai sair impune, né? Felizmente, o universo tem um jeito único de colocar certas pessoas no lugar delas, especialmente quando o preconceito passa dos limites. Seja uma resposta inesperada, um baita karma ou uma lição dada ali na hora, esses momentos mostram que o racismo não tem vez. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em São Paulo, uma mulher de 52 anos foi presa depois de causar uma grande confusão em um mercado Oxo, no bairro de Perdizes. Ela entrou no estabelecimento, quebrou alguns itens e começou a ofender as funcionárias, incluindo xingamentos raciais. Durante a briga, ela ainda alegou ser policial federal e tentou acusar uma das atendentes de ser traficante. As funcionárias, assustadas, chamaram a polícia, mas a mulher fugiu para casa, que ficava perto. Quando os policiais foram até o endereço dela, ela já começou a criar mais confusão. Depois de tentar resistir, ela bateu na mão de um PM e, em seguida, tentou acertar o rosto dele. A senhora vai ser conduzida para a delegacia. Eu não vou ser O policial, então, teve que imobilizá-la no chão para evitar mais agressões. Ela ficou gritando, alegando que estava machucada, mas acabou sendo presa por resistência e desacato. O caso foi registrado na delegacia e, até o momento, a Rede Oxo não se posicionou sobre o ocorrido. A mulher foi levada para a delegacia, onde ficou à disposição da justiça. O caso gerou repercussão, principalmente pelo comportamento agressivo da mulher, tanto dentro do mercado quanto durante a abordagem policial. Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a mulher alegou que tinha provas de envolvimento de uma das funcionárias do Oxo com tráfico de drogas, mas não apresentou nada para comprovar suas acusações. Além disso, ela se mostrou bastante alterada durante toda a abordagem, fazendo ameaças e proferindo palavras agressivas contra os policiais. A situação foi filmada e gerou um clima de tensão no local, com os envolvidos tentando controlar a situação da melhor forma possível, apesar da resistência da mulher. Agora, a mulher aguarda os desdobramentos legais e o caso foi registrado no 91º DP, onde segue em investigação. No dia 27 de janeiro de 2025, um caso de racismo e agressão verbal foi registrado em um transporte de aeroporto, quando uma mulher foi expulsa após atacar um homem e seus filhos com ofensas racistas. A situação aconteceu durante uma viagem, em um ônibus que transportava passageiros, e a mulher aparentemente embriagada começou a xingar as crianças do homem, dizendo que elas deveriam calar a boca. Ela passou a ofender a família do homem, fazendo comentários racistas, como chamá-los de loucos e insinuando que eles eram indianos sem respeito. Em um momento, ela ainda disse que o homem deveria comer mais curry, utilizando um estereótipo negativo. O homem, visivelmente incomodado, tentou defender seus filhos e pediu para a mulher parar de ofender a família, mas a situação escalou rapidamente. Ele e os outros passageiros tentaram fazer com que a mulher fosse retirada do ônibus, já que ela estava criando um ambiente desconfortável e hostil para todos, especialmente para as crianças. Mesmo quando os funcionários do transporte chegaram para intervir, a mulher continuou com sua postura agressiva e desrespeitosa. Após a intervenção da equipe e o apoio de outros passageiros, a mulher foi finalmente expulsa do ônibus. Ela foi tão abusiva que a polícia foi chamada e a mulher pode ser colocada na lista de pessoas proibidas de voar devido ao seu comportamento inaceitável. O caso foi um exemplo claro de intolerância e racismo, e a ação das testemunhas e do transporte foi fundamental para evitar que a situação piorasse ainda mais. Em uma noite tranquila no bairro, um homem negro estava do lado de fora de sua casa, apenas aproveitando o tempo ou cuidando de seus próprios assuntos, quando uma vizinha resolveu se intrometer. Ela se aproximou e, sem motivo aparente, começou a questioná-lo sobre o que ele estava fazendo ali, insinuando que sua presença fora da casa parecia suspeita. O tom dela era claro, ela não gostava de vê-lo ali. I'm minding my own business. What are you doing? I don't think you are minding your own business. Okay, what do you think I'm doing? I'm not really sure, but I'll figure it out. Com calma, ele respondeu que o motivo de estar do lado de fora não era da conta dela. Mesmo sendo direto e educado, a vizinha continuou assistindo, como se quisesse encontrar algo de errado onde não havia. Percebendo que não conseguiria intimidá-lo e talvez constrangida pela resposta firme, ela finalmente foi embora, deixando o homem em paz. Esse tipo de comportamento é um exemplo de como o racismo muitas vezes se manifesta de forma disfarçada, através de suspeitas infundadas e julgamentos baseados na cor da pele.
Situações como essa mostram a importância de questionar atitudes preconceituosas e reafirmar o direito de todos de simplesmente existir, sem precisar dar satisfações desnecessárias a quem se sente no direito de policiar os outros. Durante o clássico londrino entre Arsenal e Tottenham, em 2018, o futebol foi manchado por um ato de racismo que gerou revolta e repercussão internacional. Após Pierre-Emerick Aubameyang, atacante do Arsenal, marcar o primeiro gol da partida e comemorar próximo à torcida adversária, um torcedor do Tottenham atirou uma casca de banana no gramado em sua direção. O gesto, amplamente interpretado como racista, remete a uma antiga prática ofensiva, sendo um símbolo de discriminação e intolerância. A polícia agiu rapidamente prendendo o torcedor responsável pelo ato. A Federação Inglesa de Futebol também iniciou uma investigação para avaliar se houve motivação racial, ressaltando o compromisso com a luta contra o racismo no esporte. O incidente reacendeu debates sobre a necessidade de medidas mais rigorosas para combater atitudes preconceituosas nos estádios, garantir que o futebol seja um ambiente seguro e inclusivo para todos. O gesto racista foi amplamente condenado por clubes, atletas e entidades esportivas, destacando o impacto nocivo de atitudes discriminatórias no esporte e na sociedade. Aubameyang, que foi a vítima do ataque, respondeu em campo com outra atuação brilhante, marcando 2 gols e ajudando o Arsenal a vencer por 4-2, mostrando a resiliência diante do preconceito. O caso exemplifica como o racismo continua sendo uma questão persistente nos estádios, exigindo respostas firmes tanto das autoridades quanto das organizações esportivas. No dia 2 de agosto de 2022, um incidente grave e perturbador chamou a atenção na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e repercutiu em todo o país. Um homem de 39 anos, identificado como Willio da Silva Brito, foi flagrado cometendo atos racistas, homofóbicos e fazendo apologia ao nazismo em um local público dedicado à cultura e ao conhecimento. O caso gerou indignação generalizada e culminou em sua condenação pela justiça. Willio entrou na biblioteca carregando o livro Minha Luta, do ditador alemão, que você deve saber quem é, e colocou a obra sobre uma mesa na área de estudos. A partir desse momento, começou a proferir insultos direcionados a pessoas negras e à comunidade LGBT, além de fazer gestos nazistas, como a saudação típica do regime alemão. O momento foi registrado em vídeo, no qual ele repetiu várias vezes que não gostava de pessoas de pele escura e fez comentários homofóbicos. Se prestar, vocês não é discriminado pela sociedade. Você vai lá na Praça da Sé e vê um monte de negro vendendo celular roubado na praça pública. É mentira ou verdade? Aí quer dizer que eu sou sarrafo. Funcionários e frequentadores, alarmados com as atitudes, acionaram a Guarda Civil Metropolitana. Willio foi detido no local e levado à delegacia, onde não apenas confirmou os atos, mas continuou a proferir ofensas durante seu depoimento. As investigações revelaram que esse comportamento não era isolado. Segundo Bernardo Secantini, coordenador de comunicação da biblioteca, Willio frequentava o local há pelo menos 5 anos. Nesse período, ofendeu diversas pessoas, sempre utilizando falas discriminatórias. Ele chegou, inclusive, a agredir uma funcionária no início de 2022, o que já havia motivado o registro de um boletim de ocorrência. Com base nas evidências e no histórico de comportamento, o Ministério Público denunciou Willio por racismo e apologia ao nazismo, crimes previstos na lei. Na denúncia, o promotor Bruno Simonetti destacou que Willio praticou discriminação racial de forma consciente e depreciou a coletividade LGBTQIA+. Durante o processo, Willio tentou justificar seus atos, afirmando que havia sido abordado de forma agressiva por outras pessoas na biblioteca e que só fez o gesto porque teria sido ofendido. Ele também alegou que sua admiração por Adolf Hitler era apenas pela capacidade intelectual do líder nazista, negando a intenção de incitar ódio ou violência. Apesar da defesa, as provas apresentadas, incluindo o vídeo viralizado nas redes sociais e o testemunho de diversas pessoas, foram suficientes para sua condenação. Assim, a justiça condenou Willio da Silva Brito a 2 anos e 8 meses de prisão em regime inicial semiaberto pelos crimes de racismo e apologia ao nazismo. A sentença também determinou o pagamento de uma indenização de 50 mil à biblioteca como forma de reparação pelos danos causados ao ambiente cultural e às pessoas presentes no local. Além disso, a prisão preventiva do acusado foi mantida, considerando a gravidade dos atos e a necessidade de proteger as testemunhas, que também receberam medidas protetivas.
protetivas. A condenação foi baseada nos artigos de lei que tratam de práticas discriminatórias e de apologia. Chega a ser assustador como alguém consegue falar tudo isso sem sentir um pingo de remorso. Uma cena tensa ocorreu em um salão de beleza quando uma cliente, identificada como Robin, protagonizou uma discussão com a dona do estabelecimento. O motivo do conflito? A recusa de Robin em ser atendida pela assistente da dona, que aparentava ser estrangeira. Desde o início, o cliente mostrou descontentamento e tentou impor que apenas a proprietária realizasse o serviço, criando um clima de desconforto e tensão. Robin foi além da insatisfação e adotou um tom agressivo, insistindo que a dona ignorasse seus próprios procedimentos para atendê-la pessoalmente. Durante a discussão, a cliente fez comentários que pareciam demonstrar preconceito em relação à assistente, embora a dona do salão tentasse contornar a situação com profissionalismo. A situação escalou rapidamente e logo ficou insustentável. Robin, she's my assistant. She does hair. I want you to do my hair. Robin, Robin, don't talk to me that way. O momento mais preocupante aconteceu quando Robin fez menção de agredir fisicamente a dona do salão. Embora o gesto não tenha se concretizado em violência, a ameaça foi suficiente para deixar a dona visivelmente abalada e comprometer a atmosfera do salão. Sem hesitar, a profissional reagiu com firmeza, pedindo que Robin deixasse o estabelecimento imediatamente, enfatizando que o comportamento dela era inaceitável. Enquanto saía, Robin tentou justificar a sua atitude, alegando que estava lidando com muito estresse em sua vida pessoal. No entanto, a dona do salão manteve sua posição. Afinal, não é porque você está vivendo um momento ruim que isso dá o direito de desrespeitar ou ameaçar outras pessoas. Além de expor Robin de forma negativa, que ao que tudo indica não queria os serviços da atendente apenas por ser estrangeira, o caso também destaca a força e o profissionalismo da dona do salão, que enfrentou a situação com dignidade e deixou claro que respeito é a base de qualquer relação, seja pessoal ou profissional. Já viu aquelas pessoas que dizem que fazem medicina por amor? Bem, nem todos vivem esse lema. O caso de Samuel Bardwell, um jovem atleta universitário negro, gerou indignação ao expor um exemplo claro de tratamento desumano e possivelmente motivado por preconceito racial em um hospital na Califórnia. Samuel havia desmaiado durante o treino de basquete, resultado de um ataque de ansiedade, e foi levado ao pronto-socorro em busca de atendimento. No entanto, ao invés de encontrar cuidado e empatia, ele foi recebido com hostilidade e desprezo pela médica responsável, doutora Betty Kigstra. Breathe. He can't inhale. Wow. He must be dead. Are you dead, sir? I don't understand. You are breathing just fine. Durante o atendimento, a médica demonstrou ceticismo sobre a gravidade da condição de Samuel, insinuando que ele estaria exagerando ou tentando obter medicamentos indevidamente. Sua postura fria e suas falas desrespeitosas deixaram claro um comportamento que foi amplamente interpretado como carregado de preconceito racial, uma vez que atitudes como essa são historicamente comuns em casos envolvendo pacientes negros, cujas dores e sintomas muitas vezes são subestimados. Em um momento ainda mais alarmante, a doutora Kigstra chegou a confrontar fisicamente Samuel, mandando ele se levantar da maca, mesmo quando ele estava claramente em estado de fragilidade. A maneira como ela conduziu o atendimento, com sarcasmo e descrença, evidenciou uma falta de profissionalismo que foi amplamente condenada por especialistas e pela opinião pública. O caso gerou grande repercussão após o vídeo do incidente ser divulgado, levando o hospital a emitir um pedido de desculpas e afastar a médica de suas funções. Em uma corrida durante a noite, um motorista da empresa Lyft se recusou a realizar uma corrida com um casal de proprietários de bar após um comportamento racista da esposa do homem. Ao entrar no carro, a mulher fez comentários preconceituosos ao motorista, dizendo estar feliz que ele era um cara normal que falava inglês. Essa insinuação, com forte tom discriminatório, foi suficiente para que o motorista, incomodado, decidisse cancelar a corrida e pedir que os dois saíssem de seu carro. How are you? You're like a white guy. What's that? Sorry. Sorry. No, you can get out of the car. I'm gonna What? cancel a ride. That's inappropriate. Completely inappropriate. If somebody was not white sitting in the seat, what would be the difference?
Are you serious? O momento escalou rapidamente quando o homem reagiu de forma agressiva, usando palavrões e tentando intimidar o motorista. O motorista, por sua vez, manteve a calma e explicou que o comportamento do casal era inaceitável. O motorista também filmou toda a situação e, ao perceber a escalada do conflito, afirmou que iria chamar a polícia, deixando claro que o comportamento racista seria exposto. Além disso, ele disse que o bar do casal seria conhecido por todos pela discriminação e preconceito racial. Este caso gerou grande repercussão ao ser compartilhado nas redes sociais, com muitas pessoas criticando a atitude do casal e elogiando a postura firme do motorista. Não aceitou ser tratado com desrespeito. Em um incidente recente em Sacramento, uma mulher ficou conhecida como Karen de Sacramento após fazer uso de um insulto racial em uma loja de conveniência. Durante uma discussão quente com uma mulher negra, ela desafiou a situação e, como parte de um comportamento provocador, usou uma palavra racista. A mulher, que estava sendo vítima do racismo, visivelmente irritada, avisou a agressora de que se ela repetisse o insulto, as coisas ficariam feias. Apesar do aviso, claro, a Karen ignorou o pedido e continuou com a provocação, repetindo o termo racista. Como consequência, a mulher negra reagiu fisicamente, respondendo com uma lição no rosto da agressora. O vídeo rapidamente se espalhou pela internet, ganhando atenção e se tornando parte de uma série de vídeos que retratam atitudes de mulheres brancas em situações de poder, exigindo tratamento especial ou desrespeitando os outros, frequentemente com atitudes racistas. Esse episódio é mais um caso que se insere no movimento Karen's Gone Wild, que denuncia comportamentos abusivos de pessoas brancas, especialmente mulheres, que demonstram uma falsa sensação de superioridade. Em um estacionamento, uma situação tensa se desenrolou quando uma mulher fez comentários racistas direcionados a um homem, chamando-o de forma pejorativa e desrespeitosa. Ela justificou suas palavras, dizendo que as usou devido à atitude do homem, mas sua linguagem claramente refletia um comportamento discriminatório. Em meio à troca de palavras, a mulher chegou a cuspir no rosto do homem, o que aumentou ainda mais a tensão entre ambos. I call people if they act like. Who you calling? A reação do homem, visivelmente afetado pela agressão verbal e física, foi imediata. Ele respondeu à provocação de forma assertiva, afastando-a da situação de maneira firme. O vídeo registrou não apenas o ato de racismo, mas também a forma como a mulher tentou desviar da responsabilidade pelos seus atos, tentando justificar suas falas racistas, sendo que foi claramente um ataque gratuito. Em Plano, Texas, uma mulher foi filmada fazendo uma série de ataques verbais e até agredindo fisicamente um grupo de mulheres indianas em um estacionamento. O vídeo mostrou Esmeralda Upton gritando insultos racistas como "voltem para a Índia", enquanto se aproximava das vítimas. Em determinado momento, ela ainda ameaçou uma delas com o que parecia ser arma. A agressão chocou quem assistiu e o vídeo viralizou nas redes sociais. I'm a Mexican American. I was born here. What makes you think that we are not Americans? What makes you think that we are not? Because of the way you speak. Após o incidente, Upton foi presa e acusada de agressão e ameaça terrorista. Ela foi solta depois de pagar a fiança de $10 mil. As autoridades estão tratando o caso como possível crime de ódio com a ajuda do FBI, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também está envolvido na investigação. Ronnie Banerjee, uma das vítimas, contou que ela e suas amigas estavam saindo de um restaurante quando a mulher começou a gritar e se aproximar. As meninas ficaram sem saber como reagir. Tamanho foi o impacto das palavras e atitudes de Upton. Esse tipo de ataque é algo que, infelizmente, tem acontecido mais nos últimos tempos, com crimes de ódio contra asiáticos aumentando nos Estados Unidos, especialmente desde o começo da pandemia. Organizações como o CAIR, que é Conselho de Relações Americanas Islâmicas, condenaram o comportamento de Upton, ressaltando que esse tipo de violência não deve ser tolerada. Uma mulher fez um pequeno barraco ao acusar seu vizinho de ser traficante, tudo isso apenas com base na cor da pele dele. Ela parecia completamente convencida de que ele estava envolvido com algo ilegal, sendo que o homem era apenas um rapper e não o criminoso que ela imaginava. Mesmo explicando que não tinha envolvimento, a mulher não queria acreditar no que ele falava. Please have a nice day. Please have a nice day.
Yes, I can. I got family over here. We chilling. Com uma expressão calma e sem perder a compostura, ele simplesmente fechou a porta na cara dela, mostrando que não estava disposto a lidar com aquele tipo de julgamento injusto. E o karma parece ter se manifestado logo depois. Enquanto ela se virava para ir embora, tropeçou nos degraus da escada e caiu de forma desajeitada. Foi quase como se a vida estivesse dizendo: é isso que acontece quando você julga os outros. Esse tipo de situação só reforça o quanto julgamentos precipitados podem ser prejudiciais, como muitas vezes o universo tem uma maneira especial de corrigir essas injustiças. Uma situação desconfortável em um condomínio em Denver, Colorado, chamou atenção nas redes sociais e gerou indignação. Blair Fiederman, uma mulher branca, foi gravada gritando comentários depreciativos para uma família hispânica que aproveitava a piscina do complexo. Durante a discussão, Blair chamou os membros da família de lixo e proferiu outros insultos enquanto exigia que eles deixassem a área da piscina, alegando que eles não pertenciam ao local. A situação rapidamente escalou e o comportamento de Blair gerou revolta entre os presentes. Ela alegou estar preocupada com pessoas de fora do condomínio utilizando o espaço sem permissão, mas as acusações e os insultos direcionados à família geraram questionamentos sobre sua intenção e sobre preconceito racial. Blair foi confrontada pela família e gravada em vídeo, o que deixou a situação mais tensa e logo se tornou uma briga com direito a socos e unhas quebradas. Como consequência, Blair enfrentou uma enxurrada de críticas nas redes sociais, sendo apelidada de Poolside Karen. O caso também levantou discussões sobre racismo e comportamento discriminatório em espaços públicos. Blair, em entrevista posterior, afirmou que se sentia envergonhada por suas ações e lamentou ter agido daquela forma. Embora nenhuma prisão tenha sido feita, o caso deixou uma marca negativa na imagem de Blair. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.